Além das ligações de Francisco, um vizinho também chama a polícia. Hola, sí, ¿podés venir un patrullero, por favor, Libertad 1542? ¿Capitales? Que hay una mujer, sí, que está gritando arriba, en un piso. ¿Capitán qué estaría gritando, pidiendo auxílio? Algum... Sí, en auxílio, sí. Bueno. Segundo as investigações, cerca de 20 minutos após o primeiro pedido de socorro, Emily cai do 6º andar em uma área interna do prédio. Imediatamente, outros vizinhos ligam para a polícia. La señora se tiró de la ventana. ¿De qué piso? No sé, en el último. Estoy acá en... No sé si la empujaron, no sé, estaba discutiendo con una persona. Sí. Con una persona mayor. Y decía, auxilio, llamá al 911. Decía, llamá a la policía. Y se subió por la ventana y los otros se tiró, la tiraron. Esse vizinho viu Emily se segurando na janela, acenando para que as pessoas a vissem, pedindo para chamar a polícia. É o momento em que, se ela quisesse se jogar, ela se jogaria naquele momento. E aí foi relatado que depois apareceu um homem e a colocou para dentro, fechou a janela e ela foi para onde? Na janela de trás. Por que não se jogou na janela da frente? Foi para a janela de trás por quê? 9h14 da manhã. Viaturas da polícia e uma ambulância chegam ao endereço. Socorristas tentam salvar a modelo brasileira. Emily não resiste à queda e morre dentro da ambulância, a caminho do hospital. Emily dá entrada no serviço de verificação de óbitos. Um detalhe chama a atenção. O que a senhora teve conhecimento sobre o que aconteceu, que determinou a morte dela? Como que você sai com uma pessoa que é seu amigo e esse amigo sai e deixa você sozinho, porque uma disse que era amiga, foi embora e deixou ela sozinha. A outra disse que era amiga, foi embora e deixou ela passar por indigente. Porque quando ela foi encontrada para ser reconhecida, estava como indigente. Mas por que ela foi para o hospital e registrada como indigente? Porque aqui na Argentina, pela lei da Argentina, quando você não tem documento na sua bolsa, você não tem com documento, por mais que eu dissera que o nome dela é Emily, era Maria, entendeu? Legalmente, ela não é reconhecida se ela não tem um documento dela presente, né? E ela não tinha, parece, o documento dela na boca. Mas você a acompanhou no hospital? Não acompanhei no hospital porque eu estava com choque pós-traumático. Mas como médica, Juliana, você não deveria tê-la acompanhada no hospital? Não poderia ir acompanhada, ela foi numa ambulância. E eu estava em choque, eu não conseguia falar. Foi algo muito traumático para mim nesse momento. Quando ela cai, quem é que vai lá para socorrê-la? Eu saio correndo para ir socorrer ela lá embaixo, mas eu não tenho acesso à casa da vizinha, porque tem que entrar dentro da casa para poder ajudar ela. E quem que ficou com ela? Ninguém ficou com ela, porque ninguém pôde entrar na casa da vizinha. Só se entrou na casa da vizinha, onde ela caiu no pátio, quando chegou a ambulância. Porque, teoricamente, como médica, você poderia tentar salvá-la. Mas eu não estava em um lugar de trabalho, eu não estava esperando que isso acontecesse. Por mais que eu seja médico, eu sou humano. E realmente, quando acontece algo tão trágico, você não sabe qual é o tipo de reação que você vai ter. E eu fiquei completamente em choque traumático. O laudo médico emitido pelo hospital, para onde Emily foi levada, aponta que a modelo teve politraumatismo grave e ainda dentro da ambulância, 2 paradas cardíacas. As análises iniciais do corpo da brasileira indicam ferimentos no tórax, um corte na virilha e inchaço na vagina, lesões relacionadas à queda do 6º andar. A autópsia constata que não há indícios de violência sexual. Logo após a morte de Emily, Juliana e Francisco são detidos.
prestam depoimento. Os dois sustentam a tese de que Emily entrou em um surto psicótico e se jogou da janela do apartamento. Nas vozes de atores, vamos reproduzir o que Juliana e Francisco disseram à polícia. Primeiro, a médica Juliana. Aproximadamente 8h55 da manhã, a Emily começou a bater no Francisco. Não sei se ela tinha se drogado. Ela tirou a roupa e começou a gritar. Primeiro se aproximou das janelas, com vista para a rua. Segurei ela pelo cabelo. Depois ela mordeu a minha mão esquerda. Emily começou a gritar, chamem a polícia. E logo depois se atirou do 6º andar. Esta foto anexada ao processo revela uma ferida em um dos dedos de Juliana. É porque existe a suspeita de que ela foi assassinada. Como é que você vê essa suspeita? É uma coisa completamente louca e incabida. Tanto que eu, no mesmo dia do meu depoimento, eu venho para minha casa e realmente o meu amigo Francis, que ficou detenido, ele fica detenido mais por causa que ele é o dono da casa, mas a gente é descabida toda essa situação de assassinato. Veja agora a versão do empresário Francisco Sais Valiente. Ficamos ouvindo música em casa. Às 6 horas da manhã, Daphne vai embora. Em um certo momento, Emily muda completamente. Ela fica muito sensível, me dá um tapa e começa a chorar. Juliana e Lia perguntam a ela o que está acontecendo. Emily e Lia começam a discutir e tentam acalmar a situação. Quando Lia vai embora, Emily tenta segurá-la. É nessa hora que percebo que algo ruim estava acontecendo. Ainda de acordo com o empresário Francisco Sais Valiente, a situação fica tensa, fora de controle. A partir desse momento, Emily começa a gritar, tentamos colocá-la no sofá, mas ela vai para o chão. Juliana tentava segurar Emily porque ela tinha aberto uma janela. Ela tentou colocar o corpo para fora, nós conseguimos puxá-la e ligamos para a emergência. Estas fotos mostram lesões no empresário. Francisco aparece com cortes e mordidas pelo corpo. Nessa hora, Emily morde Juliana, me dá alguns golpes e morde meu corpo. Emily, ela se aproxima de outra janela e eu tento segurá-la pela cintura. Nessa hora, a calça dela, que era larga, se solta. Ela levanta mais rápido do que eu e pula. A família de Emily não acredita nessas versões. Aponta contradições. De se tratar de um crime. Os dois tinham mordidas no dedo. Os dois quem? A Juliana e o Francisco. Isso, né, na nossa visão, seria uma tentativa de calar a Emily, né? A gente escuta que o Franz Valiente faz um ai, como se tivesse calado a voz dela, tentado calar, ela mordeu ele e aí ele dá esse ai. E aí a gente volta a ouvir a voz da Emily. Então, essas mordidas nos dedos, a gente acredita que foi na hora que eles estavam tentando calar a Emily. Que pedia ajuda. Que estava insistentemente pedindo ajuda, clamando por socorro. Por que Emily Rodrigues morreu? Porque, infelizmente, Emily era inocente. Apesar da idade que ela tinha, ela acreditava nas pessoas. Acreditava que existiam pessoas boas. Por isso que ela morreu. Porque se ela tivesse uma maldade, se ela fosse uma pessoa maldosa, se ela enxergasse maldade nas pessoas, ela não iria para um lugar onde ela fosse se arriscar. Ela tinha o jeito dela e era facilmente enganada por pessoas. De tudo que a senhora tem escutado sobre o caso que envolveu a morte da sua filha, o que mais revolta a senhora? É a injustiça, a impunidade. É saber que ainda assim tem pessoas que acreditam na história que está sendo contada. A senhora enxerga uma tentativa de se construir uma mentira? Sim. Que mentira estão tentando construir? O que a senhora enxerga? O que a senhora detecta? Que Emily consumiu bebidas, usou drogas e se atirou pela janela, por livre e espontânea vontade. Que ela se jogou, que ela se suicidou. A senhora não aceita essa versão?
Não. Para a senhora, essa versão esconde uma verdade incômoda? Sim. 19 de abril, Francisco Sáenz Valiente é solto após uma determinação judicial. O senhor não aceita a decisão que determinou a liberação dele? Não, é inaceitável. Inaceitável. O senhor está totalmente convencido de que Emily foi assassinada? Sim. Muito convencido, certeza absoluta. Assassinada por que razão? Porque ela se recusou de fazer algo que ela não queria. Não é por acaso. Não é por acaso que ela foi jogada nua. Para mim, houve aí uma tentativa de estupro, forçá-la a fazer algo que ela não queria. Uma parte da mídia tem mostrado, insinuando como se ela fosse uma prostituta, como se fosse uma mulher qualquer, porque é uma vítima brasileira, aí não tem valor, que é isso? Ela tinha um relacionamento, um namorado, estavam noivos. E aí, como ela resistiu, aí pronto. É porque a pessoa tem muito poder, tem dinheiro e não aceita uma recusa. Tem que forçar, tem que colocar algo na bebida das mulheres. Isso é uma covardia. E por que no dia dos acontecimentos ela tentou ligar para esse namorado, né? Cujo primeiro nome é Manuel, 40 vezes pelos registros que nós temos conhecimento? Eu não tenho conhecimento porque eu nunca vi ela ligar para ninguém esse dia. Eu não vi esse tipo de chamado. Você não viu o áudio onde ela pede socorro? Sim, estávamos à frente dela, ela pedindo socorro e a gente chamava a polícia para ajudar ela. O delírio todo da cabeça dela é quando você tá fazendo uma coisa que ela tá te pedindo, mas ela não se dá conta do que é o que ela tá pedindo tá sendo feito. Aí consiste no delírio que ela tinha, entendeu? O que ela dizia? Ela queria deixar-me ir. Mas eu falei, você não pode ir pela janela, você vai se machucar. Vem, eu abri a porta várias vezes para ela sair, para ver se ela se acalmasse. Ela abriu a porta várias vezes, ela tinha acesso à porta. Ela foi, saiu, voltava e queria ir pela janela. Era Entendi. uma loucura assim, insana. O que você diria para os pais da Emily que te consideram uma das responsáveis pela morte da filha? Eu acho que aqui ninguém é responsável por nada, né? Eu acho que cada um é responsável pela sua própria vida. E, infelizmente, a Emily não cuidou da vida dela bem. E o que aconteceu, ela tem que, cada um tem que ser responsável pelas suas ações, por como leva a vida, entendeu? A Emily não veio para Buenos Aires estudar. A Emily nunca teve uma contenção familiar, porque eu acho que uma pessoa que sai dedicada para trabalhar de prostituição não é uma pessoa que tem uma contenção familiar. E realmente eu, como amiga, sempre dei bons conselhos e agora está nessa situação. Esse é o local dos acontecimentos. Um prédio de luxo aqui em Buenos Aires, capital da Argentina. Com a utilização de um drone, vamos ver agora melhor o local onde Emily Rodrigues morreu na madrugada de quinta-feira, 30 de março. Trata-se dessa cobertura do 6º andar. Vamos subindo e vamos ter uma noção melhor do local dos acontecimentos. Emily Rodrigues chegou aqui às 3h21 da madrugada. Ela caiu do 6º andar. O corpo dela foi encontrado neste vão interno. Veja só nesta imagem. Foi suicídio? Foi assassinato? É o que estamos investigando. E você tem certeza de que a Emily se prostituía aqui em Buenos Aires? Tenho certeza, porque ela me falou várias vezes. E as amigas dela sabem também. Eu não sei porque agora elas querem tapar a história, porque a história real da Emily é outra história, né? Mas os pais dizem que ela não era escort, que ela não fazia esse tipo de coisa. Olha, eu tenho entendido que sabiam sim, tanto que a Emily mandava dinheiro para eles desse trabalho. O que se fala sobre esse caso, sobre a morte da Emily, aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires? É uma prostituta que morreu. É a primeira coisa que todo mundo diz. Essa é uma descrição correta da Emily? Não, de forma alguma. Ela é uma pessoa, uma mulher que morreu. É um ser humano. O senhor viu essa versão? É o que eles querem publicar, é o que eles querem divulgar. A senhora enxerga uma tentativa de construir essa imagem?
exatamente o que está sendo feito, construir uma imagem de Emily que não é verdadeira. Isso revolta muito a senhora? Isso é muito revoltante. A verdade vai aparecer? A verdade vai aparecer. Estamos convictos que a verdade vai aparecer. A senhora enxerga uma influência do poder econômico nas investigações? Com certeza, com certeza. O acusado é muito influente aqui na Argentina, né? É um homem de muito poder, tanto econômico quanto influente. A amiga Bruna também está convicta. Por tudo que você sabe, o que aconteceu exatamente nessa festa? Um caso de feminicídio. Por que você chega à conclusão de que ela foi assassinada? É porque é uma menina que eu acho que quis se defender no caso de tentaram fazer alguma coisa com ela que ela não quis. Um assédio sexual, talvez? Acredito que sim. A Emily é uma pessoa que ela só fazia o que ela realmente queria. E ela era uma mulher muito bonita. E os caras, quando querem algo com alguma mulher e a mulher diz não, principalmente numa situação assim, que tem muita droga, não aceitam. E ela era uma menina, magrinha, 50 e poucos quilos, indefesa. E ela falar um não para um cara que era acostumado com tanta festa na casa dele, com todo esse histórico que todo mundo já sabe. A polícia realiza uma perícia minuciosa na cobertura do 6º andar. Encontra objetos eróticos e um preservativo. O empresário também guarda em seu apartamento armas e munições ilegais. Esses outros registros são da janela do apartamento. Mostram a estrutura parcialmente destruída. O senhor enxerga uma tentativa de se alterar a cena dos acontecimentos? Sim. Conforme o depoimento das pessoas que participaram, como Juliana e as demais, afirmaram que tinham drogas, cocaína, a Tusi, que é cocaína rosa, e outras drogas. E o imputado relatou que só tinha droga para ele usar. E no exame toxicológico identificou o quê? Apenas cocaína. E por que lá tinha Tusi e as outras drogas? Era para quem? Para ele também? Então tá claro que ele colocou drogas ofertou para as pessoas ali, ou até mesmo colocou na bebida delas. A senhora recebeu informações de que a cena dos acontecimentos teria sido alterada? Sim. A Fiscalia, que é o Ministério Público daqui da Argentina, está convencida de que a cena do crime foi alterada. Primeiro porque todas as testemunhas, inclusive o próprio acusado, afirma que tinham drogas no local do acontecimento, da festa, do apartamento dele. E quando a polícia chegou, não tinha nenhuma droga. Então, só daí você já pode imaginar o que foi feito no apartamento. Eles limparam totalmente o apartamento. O Francis está tentando esconder informações? Não acredito que o Francis esconderia nenhuma informação. Muito pelo contrário. O Francis nunca se negou a falar nada. O Francis foi super atacado por ela. Mas é que existe a suspeita de que a cena dos acontecimentos teria sido alterada. É impossível, porque quando ela cai, a gente baixa automaticamente para ajudar ela. E a polícia já estava lá. Porque quando acontece tudo, a gente já tinha chamado a polícia fazia 20 minutos. Então, quando realmente a polícia chega ao minuto que ela cai, não dá tempo nem de nada. O Francis se sente de alguma forma responsável pelo que aconteceu? Você conversou com ele? Eu não tive contato com ele desde o dia do ocorrido. E como é que você vê essa suspeita de que o Francis, o Francisco Sáenz Valiente, estaria usando o poder econômico dele, a influência que ele tem, para manipular a investigação? Impossível. Por mais poder que ele tenha, uma investigação de um caso tão grande como foi esse, tão mediático pela televisão, impossível que a polícia da Argentina seja corrupta por dinheiro para poder liberar tudo o que está sendo feito, realmente está sendo feito com muita investigação. Algumas das meninas afirmam que você estaria tentando proteger o Francisco. Como é que você recebe isso? Não. Eu nunca protegeria uma pessoa que tivesse feito semelhante barbaria. Se o Francisco realmente tivesse culpa nisso,
seria a primeira pessoa a contar a verdade. Que existe a suspeita de que o Francis tentou abusar sexualmente dela e por isso ela acabou caindo. Em hipótese nenhuma. O Francis nunca a tocou. O Francis só teve contato com ela físico no momento que realmente já era desesperador, que ela queria se jogar. E ele a tratou de proteger e ela mordeu e arranhou ele todo. A Emily não foi atirada da janela? Sinceramente, não foi tirada da janela. Ela não foi assassinada? Nenhuma. Não foi assassinada. Ela se suicidou. Esse é um documento importante. O exame toxicológico de Francisco, que dá positivo para a cocaína. Você usou drogas também nessa noite? Eu fumei maconha, assim, com eles. Eu fumei, tomei vodka. A gente já estava bem alcoolizado, porque a gente tomou bastante champanhe, né, Isabel? O Francis forneceu drogas para os que estavam na festa? Em hipótese nenhuma. Que eu tenha visto, não. Aqui na Argentina, esse caso revela também uma guerra pelo controle da notícia. A defesa do empresário Francisco Sáenz Valente fez chegar a informação, por meio da imprensa argentina, que o exame toxicológico de Emily Rodrigues mostra o uso de cocaína e tusi, uma substância com potencial alucinógeno. Entretanto, o advogado da família de Emily contesta essa informação. Diz que o resultado ainda não saiu. Procuramos o Ministério Público da Argentina. O promotor Santiago Vismara confirma. Ainda não há resultado oficial. A família acredita que as notícias são tentativas de mudar o foco da investigação. Como pai, o senhor tinha conhecimento de que sua filha usasse drogas? Não, nunca utilizou droga. A sua filha contaria ao senhor se ela usasse drogas? Com certeza. Ela me contava assim, coisas assim, íntimas dela, a gente conversava de tudo. Ela nunca teve comportamento de uma pessoa que usasse drogas. Uma corrente em prol do caso Emily é formada. Começo da tarde de sexta-feira. Estamos no centro de Buenos Aires, em frente à Embaixada do Brasil, aqui na capital da Argentina. Esse grupo de amigas de Emily Rodrigues faz uma manifestação. Elas exigem transparência nas investigações, não concordam com a liberdade do principal acusado. Exigem principalmente justiça. Brenda Anton, 24 anos, estudante de arquitetura. Uma personagem importante. No dia do ocorrido, Brenda recebeu um convite para jantar com Emily. Era uma despedida de uma chica brasileira, porque por isso aí havia várias brasileiras. Novas revelações. Naquela madrugada, Emily estaria incomodada. Em um período de 3 horas, ligou mais de 40 vezes para o namorado. Como é que você sabe de tudo isso? Porque yo estoy en contacto con el novio de Emily y me mostró las llamadas perdidas. Trata-se de um homem de 36 anos, que até aqui se manteve em silêncio. Seu primeiro nome é Manuel. O que o namorado de Emily, que não quer aparecer, sabe sobre os acontecimentos? Él no quiere aparecer porque él es importante así como Francis. Él me dijo que él cree que a ella le quisieron hacer algo que ella no quiso, y por eso la terminaron, o ella vio algo que no quiso, por eso la terminaron matando. Porque en este departamento de Francis encontraron una escopeta. Você recebeu ameaça? Sí, sí. De quem? Recibí amenazas cuando Francis estaba preso. Yo, de Juliana, recibí amenazas diciéndome como que no salga más en la tele, porque voy a ver, o sea, como diciéndome que no salga más en la tele y que si lo sigo haciendo y sigo hablando, cosas que no sé porque yo no estuve ahí, y nada, me va a matar, básicamente. Eso Você tinha que permanecer em silêncio? Sí. Procuramos o empresário Francisco Sáenz Valente para dar sua versão sobre os fatos. Mas, por meio de seu advogado, não obtivemos resposta. Aqui ela aparece em uma academia. São imagens registradas nesta semana. A polícia determinou que sejam feitos novos interrogatórios com Francisco Sáenz Valente. Ele é investigado por feminicídio. O Ministério Público da Argentina
afirma que está adotando várias medidas e promete rigor nas investigações. Entramos em contato com a diplomacia brasileira, que se manifestou por meio de seu cônsul em Buenos Aires. O corpo de Emily Rodrigues permanece no Instituto Médico Legal de Buenos Aires. Até a liberação, a família da jovem brasileira pretende continuar aqui em busca de respostas.